Oi, tudo bem? Eu quero falar com você hoje um pouquinho sobre saúde, mas tendo a Bíblia como base. Mas em especial hoje eu quero falar com você sobre um transtorno que afeta muitas pessoas e são tantas as pessoas que muitas delas nem ao menos pensam que tem esse transtorno. O nome desse transtorno antigamente era conhecido como distimia e hoje é chamado de transtorno depressivo persistente. Funciona mais ou menos assim. Trata-se de um transtorno em que a pessoa tem como algo que é visível o seu mau humor. Distimia é de uma palavra de origem grega que quer dizer mau humor. Por isso o próprio nome já determina as características da pessoa que tem esse transtorno. Hoje, o DSM-5, que é o Manual de Doenças de Saúde Mental, ele determina não mais como distimia, mas sim como transtorno depressivo persistente. E para você entender isso, você precisa compreender que essa pessoa, além de ser mal-humorada, ela é uma pessoa que ela tem uma irritabilidade bem presente. Ou seja, é um transtorno que afeta o humor, mas também afeta a vitalidade do indivíduo que tem esse transtorno. Sabe por que isso acontece? Porque esse transtorno é algo que vem dia após dia, mês após mês, anos após anos. Ou seja, para se fechar o diagnóstico de distimia ou transtorno depressivo persistente, é preciso pelo menos 2 anos desses sintomas. E os sintomas que você precisa entender e compreender, você precisa ver que o indivíduo que tem esse transtorno é um indivíduo que tem alteração no sono, que tem alteração no apetite, existe uma irritabilidade muito grande, um negativismo também presente, e esse indivíduo tem um sentimento de culpa que parece que não sai dele. E isso é tão preponderante que eu e você nós conseguimos identificar esse indivíduo, porque esse indivíduo é um indivíduo que está muitas vezes do nosso lado. Talvez eu fale para alguém que esteja com esses sintomas ou alguém que tenha um vizinho, um colega, um amigo. É algo muito comum. Mas como é que eu faço para identificar esse indivíduo? Você pode identificar esse indivíduo, primeiro, ele é um indivíduo que sempre vai se queixar. Parece que nada está bom, tudo tem uma reclamação, tudo tem um motivo de dizer que não gostou ou que acha que poderia melhorar. Mas esse é só um dos principais motivos. Existem alguns outros, como trata-se de uma pessoa introvertida. Ela não consegue conectar com outras pessoas, parece que não existe amizade, ou se existe, parece que ela dura pouco tempo e logo acaba. Além dela ser mal-humorada, além dela ser introvertida, ela não gosta de pessoas. Ela fica pouco tempo com as pessoas e agora logo parece que aquela sintonia termina. E tudo isso acontece porque aqueles problemas, aquelas dificuldades, aquelas atitudes, elas vão tomando conta da pessoa e a pessoa, sem ao menos notar, ela vê englobada por todos esses sintomas. Mas além dela ser mal-humorada, além dela ser introvertida, além dela não se dar com outras pessoas, ela é uma pessoa que não consegue ver que ela está sendo assim. Ou seja, ela não gosta das pessoas e acha que sempre ela está certa. E sabe por que isso acontece? Porque esse transtorno depressivo persistente, também conhecido como distimia, pode também ser chamado de depressão menor. Mas só que uma coisa que vai conceituar muito bem que para ser feito o diagnóstico em pessoas adultas tem que ser pelo menos 2 anos com esses sintomas. E quando você vem tratar em relação a crianças e adolescentes, esses sintomas têm que ser pelo menos 1 ano pré-existente. Sabe, meu querido, esse indivíduo em que nós estamos comentando, ele é um indivíduo que sempre se queixa e sempre espera o pior. E sabe, por sempre se queixar, por sempre ter uma atitude, na maioria das vezes negativa, olhando tudo ruim, mal em todas as pessoas, esse indivíduo ele começa a ter prevalência de ter outros transtornos. E agora eu vou citar para você alguns transtornos que esse indivíduo pode desenvolver. Entre eles nós podemos colocar o abuso de substâncias psicotrópicas, álcool, droga ou qualquer outro tipo de substância.
Como aquela pessoa ela se sente sozinha muitas vezes, se sente em problemas, ela busca fugas em outras substâncias, em outras coisas. E por isso ela pode se tornar um dependente, um viciado. Mas além desse abuso excessivo de substância, pode também desenvolver uma depressão maior. E para você entender de maneira bem concreta a diferença entre essa depressão persistente e a depressão maior ela tem um prognóstico em que o indivíduo ele precisa ter pelo menos 6 meses com esses sintomas. E os sintomas são muito mais fortes, são mais preponderantes e deixa a pessoa muito mais caída. Além disso, a pessoa pode desenvolver um transtorno de ansiedade generalizada. A pessoa fica ansiosa com tudo e com todos e agora não consegue resolver o que realmente precisa resolver. Mas além de todos esses sintomas, a pessoa também ela pode desenvolver um transtorno do pânico. Parece que ela tem medo de tudo, de todos, e agora por onde ela olha aquilo devido à ansiedade muito grande, devido à depressão que também pode variar. Ela também tem pânico e tem medo, e agora por onde ela anda, ela começa a ver defeito em tudo e em todos, e a atitude dela começa a mostrar-se como uma atitude totalmente negativista. E sabe, um fator preocupante dentro do transtorno depressivo persistente é que 15 a 20% dos indivíduos que têm esse transtorno, eles tentam o autoextermínio, ou seja, eles tentam o suicídio. Isso é algo que é uma pandemia mundial em que cada vez mais indivíduos tentam tirar a própria vida. Mas agora a pergunta que eu te faço é: o que a Bíblia tem a ver com esse transtorno? Como é que a Bíblia pode nos ajudar? E eu te digo, de muitas formas a Bíblia pode nos ajudar. Porque independente do que você crê, como você crê e da forma que você crê, Deus sempre tem algo para dizer para mim e para você. E lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, na minha e na sua Bíblia diz o seguinte: eu é quem sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar um futuro e uma esperança. Sabe o que isso quer dizer? Esse indivíduo que tem esse transtorno depressivo persistente, todos aqueles sintomas que ele tem, aquele mau humor, aquele negativismo, aquela angústia de ter pessoas perto, tudo isso acontece porque muitas vezes ele se antecipa pensando o que o outro está pensando dele. E quando eu pego na Bíblia, a Bíblia fala assim que Deus tem pensamentos muito bons sobre este indivíduo, sobre a pessoa que tem esse transtorno. E toda vez que esse indivíduo ele entende que os pensamentos dos outros são bons em relação a esta pessoa, a ele desenvolve uma coisa chamada paz. E sabe por que isso é importante? Porque é a ausência de paz que traz angústia, é a ausência de paz que faz com que as pessoas pensem o que os outros estão pensando e começa a ter transtorno em sua vida. Mas eu quero ler mais um verso da Bíblia com você. O próximo texto que eu quero ler com você está lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, e diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe, meu querido, eu e você, todos nós temos um propósito em especial. E no decorrer da vida, problemas acontecem, frustrações existem, e agora começamos a nos tornar susceptíveis a transtornos, susceptíveis às coisas que muitas vezes não são tão boas quanto nós pensamos que são. E às vezes começamos a conceituar pessoas, conceituar coisas, e aquilo nos torna, dia após dia, amargos muitas vezes. E agora a Bíblia ela vem falando para mim e para você que Deus tem um propósito em especial para cada um de nós. E sabe, independente da amargura em que vivemos, independente da tristeza em que vivemos, sempre existe o outro lado. Assim como uma moeda existe o cara e coroa, sempre tem como tomarmos atitudes positivas e negativas.
mas eu quero terminar te contando uma fábula. O título dessa fábula é O Vestido Azul. Conta certa fábula que um professor, ele tinha muitos alunos, mas uma aluna em especial chamava atenção e ela era muito bonita. Mas só que o que chamava a atenção desse professor, que apesar dela ser muito bonita, ela se vestia muito mal. E ela vivia, ao invés de ter um vestido, ela tinha trapos. E agora aquele professor decidiu dar a ela um vestido. E agora ele faz as suas economias e dá um vestido azul muito lindo. E agora ela chega em casa, mostra para a mãe, para o pai, e agora ela se veste. Mas só que tinha um problema. Ela era muito bonita, tinha um vestido muito bonito, mas agora estava totalmente suja. E agora a mãe resolve falar para ela assim: filha, não adianta você ser bonita, ter um vestido bonito e estar toda suja. Por isso, a partir de hoje, toda manhã, antes de você ir para a escola, eu vou te dar um banho. Para além de bonita, além de estar com um vestido bonito, você está limpa e apresentável. E agora ela começa a tomar banho e agora está com um vestido bonito, com aparência bonita, estando limpa. E agora o marido, o pai dela, chega para sua mãe e fala assim: amor, poxa, nossa filha tem um vestido bonito, é bonita, está limpa, vamos tentar arrumar nossa casa? E agora eles aos poucos vão arrumando a casa, o pai arruma o jardim, pinta as paredes e agora aquela casa que antes era feia, fica bonita. E agora aquela atitude positiva contagia os outros vizinhos e agora todos começam a se arrumar. E agora aquela cidade que antes era feia, fica bonita pela atitude de um professor que vai influenciando uma menina, que influencia seus pais, que influencia uma cidade toda. Sabe o que esta fábula nos ensina? Quando nós pegamos uma pessoa com transtorno depressivo persistente, distimia, ela é uma pessoa que tem uma atitude de irritação, uma atitude de mau humor. E toda vez que nós temos uma atitude, nós temos a escolha de fazer a decisão de tomar uma atitude boa ou ruim. Depende de você. E eu quero terminar te dizendo: eu não sei quais escolhas você está tomando. Eu não sei quais sintomas, quais sinais você está apresentando. Mas eu te digo uma coisa: sempre tem como escolhermos pelas boas coisas, por amar, por ajudar as pessoas, por ser uma boa influência. E aí eu quero te convidar a fazer a sua parte. Que Deus te abençoe. Compartilhe esta mensagem. Vamos levar esperança para as pessoas e entender que Deus pode fazer a diferença na nossa vida. Forte abraço.